nós compreendemos que o fogo do Espírito Santo, a glória de Deus como fogo, está sobre a vida dele. Então a mente dele, os animais peçonhentos ou setas não conseguem atingir a sua mente, porque ali tem fogo do Espírito Santo. Nós percebemos que nas noites frias, nos dias difíceis, nos dias de prova, tribulação, lá está o cristão, aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Nós sabemos que nos dias de luta, de densas trevas, lá está o cristão, iluminado pelo fogo do Espírito Santo. Glória seja o nome de Jesus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. O nosso espírito humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, pois Deus é Espírito, e a nossa adoração inicia no nosso espírito humano, nas nossas faculdades mentais, no nosso intelecto, na nossa razão. E ali, na nossa razão, nós começamos a adorar a Deus em espírito. E o Espírito Santo, que comunica com o nosso espírito humano, começa a dominar o nosso espírito humano. Ele não nos deixa inconsciente, nós ficamos conscientes. Eu me lembro de uma noite em que nós ministramos sobre Apocalipse 4, na igreja onde congregava. E a glória de Deus tomou a igreja aquela noite, pastor Carlos. E nós fomos para casa, e quando chegamos em casa, do jeito que eu estava no culto, eu caí sobre a cama e fiquei imóvel e dormi a noite inteira. Mas antes que eu caísse em sono, eu fiquei por mais ou menos 2 horas ouvindo conversas, ouvindo as pessoas falar ao meu redor, mas eu não tinha força para mexer o braço, eu não tinha força para afrouxar a gravata. Eu fiquei ali de bruços deitado, com paletó, gravata, enfim. E tiraram o meu sapato e eu ouvi a Kalina, minha esposa, desesperada, ligando para um monte de gente. Alguma coisa aconteceu com ele. E quando os irmãos foram orar por mim em casa, e quando chegaram no quarto, já se ouviu um evangelista dizer o seguinte: eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele começou a orar, irmã Regina, o Espírito de Deus tomou todos os irmãos que estavam ali no quarto. E eu ouvi alguém dizendo, mas eu não podia fazer nada. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, com certeza ele está sendo tocado pela presença do Espírito Santo. Pois quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando ele consegue encontrar em nós espaço no nosso espírito humano, na nossa alma e no nosso físico, nós ficamos sem força alguma, porém consciente. É diferente de uma possessão demoníaca, pois uma possessão demoníaca, o demônio toma a vida da pessoa e bloqueia o seu intelecto, ela não lembra de nada, ela volta em si, mas ela nem sabe o que está acontecendo. Mas já o Espírito Santo é totalmente diferente, irmão, porque ele é o próprio Deus, e sendo ele o próprio Deus, ele respeita as suas limitações. Sendo ele o próprio Deus, ele respeita o teu temperamento, que nós vamos falar no mês que vem. Sendo ele o próprio Deus, ele respeita as tuas condições físicas. Sendo ele o próprio Deus, ele não quer tirar você fora do ar, ele quer simplesmente ter um relacionamento de pai e filho. E quando nós estamos tendo experiências com a pessoa do Espírito Santo, a nossa vida muda de estilo. Eu me lembro quando ainda novo, recebi o batismo com o Espírito Santo numa tarde de domingo, 32 foi batizado. E eu não movimentava, eu não pulava, não saltava, em nada, eu fiquei parado, paralisado, falando em outras línguas. E aí existe uma câmera, foi filmado isso, aquelas fitas antigas, VHS. E eu estou paralisado, e o Espírito Santo como um turbilhão dentro do meu coração, e as línguas estranhas fluindo de forma linda, de forma extraordinária, irmãos. Depois daquele dia eu nunca mais fui mesmo.
Assim como o Espírito Santo tomou a vida de Davi, depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. Assim como o Espírito Santo tomou a vida de Saul, e diz a Bíblia que quando o Espírito Santo veio sobre Saul, ele não era mais o mesmo homem. Assim como o Espírito Santo veio sobre a tua vida, e você nunca mais foi a mesma pessoa. Nós ainda acreditamos, e eu acredito ainda, irmãos, que o Espírito Santo ainda encontra corações abertos para a gente. Eu acredito que você veio aqui essa noite maravilhosa de verão praticamente, e veio com o coração aberto para o Senhor agir. Glória a Deus. A missão do Espírito Santo em nós. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. São palavras do Senhor Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para convencer o homem. Convencer o homem com 3 objetivos: convencer do mundo e do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. A ação do Espírito Santo, antes de nos converter, ele vem e nos convence. Por isso que eu não concordo com um provérbio, um ditado antigo das nossas igrejas pentecostais, que diz: aquele ali não foi convertido, ele foi convencido. Irmão, quisera eu que todos fossem convencidos, porque se ele for convencido pelo Espírito Santo, ele será convencido do mundo e do pecado, ele será convencido da justiça e ele será convencido do juízo. Ele será convencido que o mundo e o pecado nos afasta de Deus. Ele será convencido que justiça humana não existe, mas será convencido que a justiça única e exclusiva só vem de Deus. Ele será convencido de que o sangue de Abel clamou por 4.000 anos pedindo justiça. Ele será convencido que o sangue de Jesus, do unigênito Filho de Deus, foi derramado para fazer justiça. Ele será convencido que o homem, por mais inteligente, por mais que tenha inúmeros esforços e artimanhas, ele não consegue ser justificado diante de Deus. Mas ele será convencido que pelo sangue de Jesus sempre haverá justiça para o homem. Ele será convencido do juízo, que se ele não acreditar, de que se ele não se sujeitar, de que se ele não receber a Jesus como Senhor e Salvador, ele também passará por um juízo. E o juízo de Deus, irmão, dentro do juízo de Deus, quem pode ler para nós Naum capítulo 1, verso 3? Olha como que Deus age quando vai executar juízo. Quando você lê a Bíblia em Isaías 59, verso de número 1 e 2, você vê Deus usando de misericórdia, dizendo: porque a mão do Senhor não está encolhida, porque os ouvidos do Senhor não estão tapados, não estão agravados, mas a mão do Senhor está estendida para salvar, e os seus ouvidos atentos para ouvir a oração. Deus vai trabalhar no campo da misericórdia por muitos e longos dias, mas sempre vai chegar o dia do juízo, sempre vai chegar o dia do acerto de contas. Quem lê para nós Naum capítulo 1, verso 3? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor é longânimo em irar-se, o Senhor é tardio em irar-se, mas ao culpado ele não terá por inocente. Ou seja, Deus vai dando chance, oportunidades. Deus vai dando à pessoa a liberdade de se arrepender. Quem lê para nós Isaías 1, verso 19? Deus vai dando a oportunidade. Se a pessoa quiser, se a pessoa desejar,
pessoa der ouvidos, Ele vai dando oportunidades. Veja que lindo, nosso Deus, irmão, não executa o juízo do dia para a noite. Ele vai dando oportunidades. Aleluia. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes, pense no Deus que te criou, pense no Deus que te formou, te dando livre-arbítrio, dizendo: se você quiser. Deus respeita o teu querer. Se você quiser, se você me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Glória a Deus! Aleluia! Deus então Ele vai trabalhando na sua misericórdia e vai dando espaço, oportunidade para a pessoa se arrepender. Ele vai através do seu Espírito trabalhando nos corações. Vamos ver, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que está trabalhando para convencer o homem. E como que é o nome dele dentro desse texto de João 16? Consolador. Diga mais forte. Consolador. Consolador vem para consolar, vem para restaurar, vem para ligar as feridas, vem para passar bálsamo na ferida. Oh, maravilha! Glória a Deus! Quem pode ler para nós o livro de Jeremias, o capítulo de número 8, e no versículo de número 21. Jeremias capítulo 8, versículo de número 21. O Espírito Santo pega um famoso, conhecidíssimo, chamado bálsamo de Gileade. Veja lá, irmãos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ano de luto, o espanto se apoderou de mim. Mais um. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Porventura não há bálsamo em Gileade para sarar a ferida do meu povo. O Espírito Santo de Deus é esse médico que ali diz: porventura não há médico, porventura não há o mais famoso dos ungüentos do Antigo Testamento, chamado bálsamo. O bálsamo de Gileade, irmãos, era usado para sarar a ferida. E ele é comparado, para que a gente entenda o que é esse bálsamo, comparado com o Vic Vaporub. Lembra disso? É comparado com isso, tem um cheiro forte, usado com os mesmos propósitos. O bálsamo tinha as mesmas propriedades, mas ele também tinha um perfume. Então a Bíblia está dizendo que o Consolador vem para passar o bálsamo nas feridas. Aleluia. E sarar as Glória feridas. a Deus. Vamos lá, irmãos. Ele vem para convencer do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Uma vez executada a justiça de Deus em Cristo Jesus, ele vai para o Pai. Indo ele para o Pai, ele permite que o Espírito Santo, o Consolador, venha para estar no homem. A parceria é extraordinária. Deus vem e cria, Jesus vem e restaura, e o Espírito Santo vem e cuida, preserva, palha, zela, Aleluia! faz a manutenção diária, está trabalhando no seu coração, está limpando a sua alma, está convencendo. Quando você erra, irmão, e a tua consciência acusa, dê glória a Deus. Aleluia! Porque é o Espírito Santo que ainda tem acesso à tua consciência. Glória a Deus! Porque tem gente que tem a mente cauterizada. E mente cauterizada é quando nada mais o acusa. Quando ele está vivendo uma vida e ele chega até dizer: não tem problema, não dá nada. Então a mente ficou cauterizada. Ou seja, o Espírito Santo não tem mais como agir na